Yeah. 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 Começando mais um episódio do InvictaCast, o podcast de marketing digital para negócios. Hoje nós vamos receber aqui um grande convidado, empreendedor, ele é CEO e fundador da rede Fish Chips, rede de franquias, culinária britânica aqui no Brasil, o cara é fera, ganhador do Shark Tank Brasil e agora pegou toda essa experiência, empacotou e virou mentor de negócios, vem ensinando empresários a escalar com franquias. Estou recebendo hoje aqui o Hermes Bernardo, meu amigo. Tudo bem, Hermes? Seja bem-vindo. Tudo bom, meu irmão. Obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com você. E com certeza a gente vai trazer conteúdo bacana para essa galera aí que está nos ouvindo, nos assistindo. O objetivo é esse, né? Esse é o objetivo. Hermes Bernardo, foi uma agenda apertada para trazer o Hermes aqui. O Hermes é um cara bastante ocupado. Hermes, falei da Fish Chips, né, que eu tive o prazer de trabalhar junto com você lá no passado, em duas oportunidades, né, trabalhamos juntos, né, a parceria nossa é longa aí. Me conta um pouquinho, vamos começar pela Fish Chips. Só que antes de você falar da Fish Chips, como é que o Hermes começou a empreender e em que momento o Hermes falou, eu vou ter que montar uma rede ou um restaurante de culinária britânica? Conta um pouquinho dessa história da Fish Chips. Show de bola. Bom, de trás para frente, mais uma vez agradecer aí o convite, e você é um cara aí que eu sempre digo e repito, né, bons relacionamentos possuem valores imensuráveis. Exatamente. Você tem duas coisas que nem um ser humano tira do outro: conhecimento e network. As pessoas que nos conhecemos podemos ajudar as pessoas e outras pessoas podem nos ajudar. Exatamente. Né? Então, quando a gente tem esse network bem construído, a gente ajuda e se ajuda também. Né? Então, eu acho que isso é grandioso. E o grande start da Fish Chips, para virar a chave, eu comecei com um mini food truck na época, nas ruas de São Paulo, né? E aí já estava no plano de negócio se tornar uma rede de franquias. E a virada de chave é bem importante o que você está falando. Você já começou pensando em franquia. Você já desenvolveu o negócio e pensou, um dia vai virar franquia. Exatamente. E esse ponto que você está tocando é tão importante, que você vai concordar comigo, que todo negócio, ele já deveria ser uma franquia. Como assim, Hermes, já ser uma franquia? Porque tem os padrões e processos. Então toda empresa, sendo um negócio pequeno, médio, já tem que ter os processos bem definidos, né? Então, eu acho que isso é bem importante para qualquer empresa. Se você tem um negócio, se você tem uma empresa, você define muito bem os processos. Ter a cabeça como uma franquia. Porque quando a gente fala de franquia, a gente fala de padronização. Sim, exato. Né? Então, eu acho que toda empresa tem que ter enraizado isso de padronização, processo, para depois seguir para um modelo de franchise. Obviamente, tem alguns modelos, tem alguns negócios que não tem sinal verde para franquia. Né? Que tem que ter uma margem interessante para poder passar para o franqueado, mas a grande virada de chave foi que, desde o início, já era um desejo objetivo transformar um negócio em franquia. E aí a gente fala de fases, né? Todo empreendedor tem 3 fases. Ele começa um negócio na necessidade, aí o negócio começa a ter um lucro, ter um faturamento bacana. Fase 2, aí você vai escalar ele como franquia, como rede própria, né? Você vai expandir de qual formato, né? Licença de marca. E a fase 3, né? Justamente depois, como toda empresa, só tem 3 caminhos, né? Ou ela é vendida, ou ela é herdada, ou ela morre. Exatamente. Né? Exato. Então, nessa linha de 3, são 3 formatos para expandir e 3 decisões na ponta. Então, acho que isso é bem importante. A virada de chave foi justamente essa. O empreendedor... E tem as fases do medo, né? A fase 1 é começar um negócio. Isso é fase 1 do medo. E a fase 2, como todo empreendedor e empreendedora tem, é expandir. Vira um medo também. Pô, mas ele já empreende e tem um medo de expandir. Muitas pessoas têm objeção, mas se eu tornar o meu negócio uma rede de franquias, eu vou ter muito trabalho. Imagina eu com várias unidades. Você sabe muito bem disso. Você é um cara que vem do franchise, é um cara que está há muitos anos no franchise e vive isso hoje, um empreendedor serial aí. E a gente vê essa questão do receio do empreendedor expandir o negócio dele para várias unidades. Pô, mas o medo faz parte. O medo faz parte. Você não teve medo para empreender no negócio? Hoje o seu negócio roda muito bem. Por quê? Aí vai ter o medo de expandir. Enfrenta esse medo.
Faça a sua marca expandir, sendo de franquia, no formato de franquia, sendo rede própria, ou sendo licença de marca, ou o que seja. Né? Existem vários formatos para expandir o negócio. Mas um empreendedor muitas vezes fica com esse medo. Fala, poxa, mas eu não tenho medo de ter várias unidades. Né? Então eu acho que isso faz parte aí do game do empreendedor e virada de chave. Eu acho que essa virada de chave é muito importante. Fase 2 para ir para 3. Porque se a gente não tiver medo também, quando a gente sente um medo, é que de fato a gente está saindo da zona de conforto. A zona de conforto não tem medo. As pessoas muitas vezes ficam na zona de conforto porque não vai te trazer medo. É confortável, né? O que é confortável não te traz medo. Exato. O que você se arrisca é o que vai te trazer medo. Então, se você tá com medo constante, pessoal aí que tá nos vendo, nos ouvindo aí, se você tá com medo, você tá no caminho certo. Porque eu vou até fazer um lúdico aqui. Na história de Davi e Golias, Golias era um gigante. Mas Davi foi lá e combateu ele. Exato, é interessante, é verdade. Era um gigante, mas foi lá e combateu ele. Golias era o gigante, Davi era pequenininho. E o que ele fez? Foi lá e enfrentou o medo. E é isso que a gente vive diariamente na nossa vida pessoal, mas nos negócios também. Empreendedores e empreendedoras que têm esse receio da fase 1, abrir um negócio. Fase 2 também, de expandir os seus negócios. E nessa fase 1, Hermes, que começa, que gera medo, como você citou, é a fase 1. Legal. Ali o empreendedor tem medo. E você acha que o medo que ele tem está muito porque ainda é muito sonho e pouco desejo e objetivo? Então, a marca, as cores, né, meu negocinho começando ali, Instagram, ele ainda tem muita vaidade envolvida e por isso o medo vai tomando conta, porque ele pensa, quando crescer vão vir outras pessoas que vão palpitar meu negócio, vão criticar, vão isso. Você acha que esse medo tem a ver com esse medo de sair dessa bolha, dessa zona de conforto? Tem dois caminhos, né, para quem vai empreender essa fase 1 que você está falando, né? Ou ele vai seguir para uma linha de franquia, que já tem um processo validado, já está tudo ok, né? Ou seja, sempre ajustando o parafuso, né? Ou ele vai para a linha de franquia, ou ele vai abrir um negócio próprio. Vantagens e desvantagens. Quando você vai para uma linha de franquia, já tem uma estrada já percorrida, né? Então, você já pega uma estrada mais pavimentada. Quando você segue para uma linha de ter um negócio próprio, você vai pegar uma estrada cheia de buraco. E na linha do que você está falando, que a pergunta foi bem pertinente e inteligente, muitas vezes o empreendedor, quando ele vai para uma linha de montar um negócio, ele acha que o negócio é o que você falou, cores, ele se atina muito a detalhes que na ponta não faz diferença. Exatamente. Tá? E aí ele fica muito naquilo que ele criou para ele, como se fosse um filho. Isso. O filho é meu, né? Ele é lindo. Por aí. O filho é meu, ele é lindo. Negócio não é assim. É. Você criou ele para o cliente, não para você. Tá? Então, às vezes, muitos empreendedores se perdem porque eles querem fazer um negócio lindo, achou lindo, nossa, esse logo ficou demais. Essas cores ficou, lógico, incrível, muito bacana. E o resultado? Ficou algo lindo ali, mas e o resultado? Então, a gente tem que criar empresas para o cliente, para servir uma dor na ponta. E aí eu acho que vai muito do que você falou. O empreendedor, ele tem que ter uma visão externa, de fora. Como assim a visão externa de fora? Justamente ele sair da empresa dele e ter um olhar de, e se eu fosse o cliente? Boa, boa. Como que seria? Eu criei o meu negócio, mas a gente está sempre olhando de dentro para fora. E de fora para dentro? Como é que é? Faz uma visão de como se você fosse um cliente. Sai, você não é mais um fundador, não é mais um... Sai, se torna um cliente. E pensa como cliente. Eu acho que quando o negócio toma essa proporção e ele tem essa visão, ele precisa ter humildade também, humildade de aceitar, de olhar e falar, olha, preciso ajustar isso, preciso ajustar aquilo. Porque não existem empresas perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas. E o que faz uma empresa crescer são pessoas. Né? Não é a empresa que cresce por si só, são pessoas que fazem ela crescer. Exato. Então, quando a gente tem esse olhar, essa visão, muda o jogo, irmão. Muda o jogo, eu acho que esse é o caminho. O empreendedor sair fora do negócio, não achar que é o filho dele é perfeito, né? Porque senão você vai ter o filho que ele nunca tem problema. O problema é só o filho dos outros. Exato. Entendeu? O seu não. E aí, quando você tem essa visão, é ruim para você, é ruim para o negócio, porque o negócio começa a não agradar o cliente, a não entender o que o cliente quer. E aí só o que você quer. Aí você criou só um negócio para você, não para atender a população. Porque eu sempre digo, né? A gente vê rede de franquia, a gente vê várias operações. E aí o que é o empreendedor? O empreendedor o primordial é o quê? Servir. Poxa, o cara tem uma rede de franquias, ele tem
é o que mais serve as pessoas. Então, o empreendedor, ele é aquele que serve. Então, muita gente tem essa concepção, eu vou ganhar dinheiro, eu vou receber. É o seguinte, primeiro serve, depois você recebe. E é assim qualquer processo. Né? E na Invicta Web, primeiro você serve o cliente, quanto mais pessoas você servir no seu ecossistema, mais dinheiro sua empresa tem, se você for observar. E falta essa visão, né, pro empreendedor. Muitas vezes ele fica muito com a barriga no balcão, num sentido ruim de olhar o umbigo. E esquece de ter essa visão como cliente, como você falou, de servir. Importante isso. Quando você falou de desejo objetivo, estava muito claro na sua cabeça o que você ia buscar, né, com a Fichips e com os seus negócios. E aí, pergunto eu, você foi ganhador do Shark Tank, né? Tava nesse desenho, nesse objetivo, ir pro Shark Tank, e conta como foi um pouquinho dessa experiência lá, ganhando e depois declinando com os tubarões. Bom, foi uma experiência incrível o Shark Tank. O Shark Tank é um dos programas que eu sempre digo que é uma chancela para o empreendedor. Né? Porque quando a gente fala de empreendedor, tem dor no final e outra dor de vendedor. Então o empreendedor ele vai ter dor e ele tem que ser um vendedor. Exato. Ele tem essas dores, tá? Dor de não vender, dor de processos, dor de ajuste, e ele tem que ser um vendedor. Um vendedor dele, do negócio dele, porque as pessoas fazem negócios não só pelo negócio em si, mas pelas pessoas que estão por trás do negócio. A gente vê muito esse movimento, você é um expert no assunto, em relação às pessoas que querem ver quem está por trás do negócio. Exatamente. Primeiro elas querem fazer negócio com a empresa em si, mas quem está por trás dessa empresa? E aí é o 50-50, né? 50% do negócio, 50% é com quem você faz negócio. A experiência no Shark Tank foi incrível, eu acho que é um palco ali que é um dos maiores programas de empreendedorismo que tem, né? E você ser convidado a ser sabatinado de pergunta, uma coisa eu estar aqui, a gente tá batendo esse papo incrível. Outra coisa... Tá mais confortável, não, incomparável. Ali você saiu da zona de conforto. Outra coisa é você ir a um programa que você sabe que você vai ser sabatinado de pergunta. Perguntas fortes. Fortes, justamente para te deixar sem graça, para te pegar ali. Então foi um desafio muito grande. Foi muito boa a participação. Eu, até falando de bastidores aqui, eu fui convidado para participar do Shark Tank, né, em 2018, e aí eu não aceitei, eu tinha entrado num burnout em 2018, aí eu dei um retorno para eles, que eu não poderia participar, que ia recuperar a saúde, mas que eles não fechassem as portas para mim. No ano seguinte, 2019, eu participei do programa Shark Tank, e aí na hora de entrar, a máquina que a gente levou lá, que era um equipamento a fritadeira automática, não queria funcionar, e eu tinha que entrar. E aí, veio uma mão no meu ombro, falou assim, Hermes, vai lá, eu sei que você vai arrebentar, porque quem te mandou mensagem ano passado fui eu, e você falou pra não fechar as portas, a gente abriu, agora é hora de você entrar. Aí eu entrei, dei o pitch, quando eu terminei o pitch, a fritadeira abriu, automático, começou a cair os peixes, aí eu caí mais da Chili Beans, foi sincronizado, isso aí eu falei, não, imagina. E aí continuei, dei o pitch ali, e 2 dos maiores investidores tiveram interesse no negócio, mas o programa, falando de bastidores, ficou muito claro. Se você der um sim no programa, não é efetivamente que você já vai seguir negócio com eles ali. Depois você vai ter... Tem toda uma tratativa. Né? Você tem uma reunião com eles para falar do negócio. Então, quando eu fui ao programa, eu não tinha nenhuma unidade franqueada. E aí, quando houve o período... Não tinha nenhuma unidade franqueada. Não tinha. Mas já tinha sua unidade física. Já tinha minha unidade física. Então, como é que foi? Eu gravei em maio de 2019, foi ao ar em outubro. E nesse intervalo de tempo eu já tinha comercializado alguns contratos de franquia, já tinha até inaugurado unidades. Então você assina um contrato que enquanto não for ao ar o seu episódio, você não pode divulgar que você foi. Você tem um contrato lá que você assina que você quer alguns milhões, se você dá spoiler, falar alguma coisa, mas você já gravou. Você já sabe o resultado, né? E aí quando chegou esse período, o valor do investimento do programa para mim não fazia mais sentido, porque eu já tinha feito o negócio rodar, tinha feito o negócio andar, já tinha franqueado, já tinha unidade inaugurada, já estava andando muito bem o negócio. Então não fazia mais sentido. E aí, agradeci João Apolinário, sou fã dos caras, eu acho que é o que você falou, né? Quem vai no Shark Tank, ele tem um olho ali de quem que é um empreendedor que ele fala, esse é pro meu nicho, ou eu gosto dessa pessoa, que a gente falou aqui. E o João Apolinário e o Zé Carlos Semenzato são caras incríveis, que eu tenho uma enorme admiração. E agradeci, né? Falei, olha, de novo, não fecha as portas para mim, né? Nesse momento eu não vou seguir, porque o negócio já rodou e o investimento lá atrás
não faz mais sentido atualmente, né? E aí eu segui o negócio, montei outros negócios e... Você acredita que você dispensou Apolinário, que é um empreendedor serial aí, grandioso, né? A gente estava falando agora há pouco aí nos bastidores sobre a Deco Colors, que é uma marca que ele investiu e vem crescendo absurdamente, eu acompanho aí. Esse é um cara de mercado, Polishop e tudo mais. E outro que é um cara de franquia, que era o que você estava buscando quando você começou a Fichips, que é o Semenzato. Semenzato, pô, cara, falando de franquia, é um papa da franquia aqui no Brasil. Você mesmo vendo que o investimento financeiro não fazia mais sentido, você não entendeu que de repente o que eles te ofereceriam como network, portas abertas, ainda faria sentido? Esse ponto foi bem importante, porque eu tive alguns encontros, né, com o Semenzato. E é um cara que tem uma mente, assim, incrível. É de admirar. Ele é um cara empreendedor que eu acompanho, fui na estreia do livro dele. Ele tem tem a imagem dele no meu livro também, né, como inspiração. Mas eu já tinha entendido ali o caminho, né, para percorrer, para seguir, porque eu já tinha passado a segunda fase. E aí a gente teve umas conversas e eu vi como é que funcionava o ecossistema dele. Então eu falei, poxa, tá do lado dele, o interesse dele pelo negócio, para mim já foi incrível, né? Mas eu já tinha entendido ali como é que funcionava o negócio, então eu já via a fase 3, né, saindo da 2 para 3, que não fazia tanto sentido avançar naquele momento, até porque ele tem múltiplas marcas, né, em conjunto dentro do nosso ecossistema. E eu falei, poxa, eu acho que estou aprendendo, já aprendi com ele aqui, eu acho que eu tenho capacidade também para fazer isso. Se do estágio 1 eu fiz sozinho, que era mais difícil, né? Que era o mais difícil, tá? Uma coisa é você vender a franquia número tal, outra coisa é a primeira. Esse é o principal desafio, né? Isso é doloroso. Quantas unidades você tem? Não tem nenhuma, que é garantia sou eu. Sou eu. Eu sei, a gente passou isso na Invicta lá, quando a gente franqueou. A primeira foi difícil, Então, mediante ao que você está falando, porque muitos empreendedores, poxa, vou tentar entrar nesse ecossistema, porque alguém que já percorreu, né, o caminho. Então eu já tinha percorrido o caminho. E aí, nessa linha do que você está falando, eu transformei o negócio em franquia, paguei uma empresa de formatação, aprendi a vender as franquias, cuidados jurídicos, aprendi a ter uma boa gestão da rede, a exemplo do Troféu de Excelência em Franquias, ABF, que a gente ganhou 3 anos consecutivos. Legal. E qual que é o objetivo? Ajudar outros empreendedores que querem não só transformar o negócio em franquia, mas vender as primeiras franquias e na ponta ter uma boa gestão da rede. Porque não adianta você vender muitas franquias se você não conseguir ter uma boa gestão da rede também. Então, aí nasceu o Escalar com Franquias, na pele como franqueador, né? Trazer o Escalar com Franquias, porque de um lado a gente tem franquia para empreendedores que querem empreender no primeiro negócio, né? E ele pega uma estrada mais pavimentada, e do outro lado a gente pega empreendedores que já têm um negócio e que querem transformar em franquia, e a gente dá o caminho, olha, faz isso, faz aquilo, porque na vida um resumo de caminho é sim ou não, né? Exatamente. Sim, esse caminho, devo seguir esse, não siga esse caminho, porque eu já segui esse caminho e não é um caminho bom para você percorrer. Então a gente consegue trazer na mentoria para os empreendedores, que é justamente essa questão de ele alinhar os processos e a questão da franquia, ou se ele quer seguir como rede própria, licença de marca. O que muda na ponta para o negócio é justamente a questão contratual e modelo de negócio. Porque se ele quer seguir como franquia, é COF, contrato e o modelo de negócio. Se ele quer seguir como expansão de rede própria, é um outro modelo de negócio que ele vai seguir. Então o caminho também para o empreendedor, o importante é ele deixar alinhados os processos, o procedimento, a padronização da empresa, e depois o caminho ele escolhe. Tem muita gente que tem receio de transformar um negócio em franquia. Não, eu prefiro, sim, no nosso ecossistema aí de mentoria, tem algumas empresas que têm rede própria e transformaram outra marca em franquia e está no nosso ecossistema. Então serve para as duas pontas. Se depois ele quiser seguir como rede própria, aí é uma decisão do empreendedor. Porque o empreendedor é o dono do negócio que decide. Vou seguir por franquia ou vou seguir como rede própria. Então, aí escolhe o caminho, né? E aí a gente consegue ajudar em todas as pontas. Rede própria você vai ter isso, franquia você vai ter o ponto X, ponto Z, prós e contras, como todo negócio, né? Então eu acho que isso é bem importante aí para depois escolher o caminho, o empreendedor escolher o caminho. Puxando um pouquinho aqui para o meu mercado, que eu sei que você vivenciou bastante as questões de marketing digital, como é que você estruturou essa parte na Fichips para começar a vender franquia?
porque tem a questão da geração de lead. Eu recebi aqui um episódio atrás aí o André, né, o André Alves, que é de marketing, um parceiro nosso aí, amigo nosso, né, em comum aqui. E aí ele comentou essa questão exatamente referente à questão de qualificação do lead, né, geração do lead, investimento no lead, questão de inbound marketing, né, fazer a levantada de mão, tudo mais. Quando você falou, agora eu vou fazer franquia do meu negócio, como é que você estruturou a parte do marketing da Fichips como franquia? O quanto você usou do marketing digital? Quais foram os caminhos? Você fez tráfego pago por conta? Você contratou uma agência? Contratou uma pessoa do time? Conta um pouquinho como é que foi esse momento de expandir a sua franquia e usar o marketing como aliado para o negócio acontecer. O momento da expansão da franquia, eu acho que vai muito de encontro com o que você está falando, muitas vezes, e na maioria das vezes, o seu franqueado, que você tem um negócio e está transformando ele em franquia ou quer transformar, o seu franqueado pode ser o seu consumidor. A gente fala muito de mídia online, mas a offline também é importante. Funciona. Você tem muitos clientes que precisam da offline ali, no espaço físico. Então, quando você comunica, você tem uma comunicação nessa linha, você consegue ser mais assertivo. Então, eu vou dar um exemplo. Negócios que têm unidade física. Pois, se você colocar já um informativo, seja um franqueado, no olhar do consumidor, ele vai olhar e vai falar, nossa, é uma franquia aqui. E muitas vezes esse consumidor pode ser o seu franqueado, porque ele já gosta do seu produto, ele já gosta do atendimento. É muito comum. Então, a estratégia do tráfego pago, eu acho que tem que correr paralelo. E vai de encontro com o que você falou. Então, quem quer transformar um negócio em franquia, já tem um negócio, a gente bate numa estratégia que é justamente elevando o budget para captar os franqueados. Então você começa de uma forma ali orgânica, anunciando online e offline, né? Então você coloca na rede social, no site, e também offline no estabelecimento. Pode ser estabelecimento físico, se for digital, já coloca no digital de uma forma orgânica. E aí eu acho que essa questão para trazer o franqueado é bem importante, porque se você já tem um consumidor, um dos primeiros franqueados foram ali que já experimentaram o produto, gostavam do produto, então tinha informação, seja um franqueado, mesmo com a formatação 100% concluída, estava em 80%. Tá? Então você já consegue pegar ali uns leads que são consumidores que querem o seu negócio, até mesmo, é bem importante para você entender ali o que as pessoas estão procurando, quais são as dúvidas que elas vão te fazer, para você já preparar para quando vir os interessados no tráfego pago, você já ter ali quais são as objeções. Quais são as objeções para o segmento de alimentação do seu negócio? Quais são as objeções para o segmento de tecnologia do seu negócio? Então você já começa a fazer ali uma escola do negócio de perguntas, tá? Do seu futuro franqueado. Porque aí quando você também já solta o tráfego pago, você já tem ali o desenho de quais são as perguntas mais frequentes para você já ter as respostas para esses interessados. Entendeu? Então, nessa linha do que você está falando, trabalho em paralelo, orgânico e online. E aí a decisão para seguir online, eu não esperei vender a primeira franquia para ir para online. Tem que ir agora. Porque o jogo do online é agora. Se você não entrar agora, você perdeu o time. Né? Então, vai muito de encontro do que você está falando, que as duas têm que andar em paralelo. Se tem uma unidade física, informa lá. Mas o online tem que estar rolando. Né? Porque a gente sabe que para alguns negócios, você faz uma prospecção online e ele vai na unidade, esse cliente, mas ele não chega lá falando, eu vim aqui consumir porque eu vi num patrocinado, né? Alguns negócios não conseguem mensurar isso, principalmente negócios físicos, né? Falando de restaurante, né? Nenhum cliente chega lá, eu vi o patrocinado. Mas é importante, eu digo e repito, que o combustível do negócio é o marketing. A empresa é como se fosse um carro. Se você não colocar combustível para ele rodar, o carro não anda. Simples. Tá? Então, marketing é o quê? É fazer a empresa seguir o caminho. Se você não colocar combustível, parou. É simples assim. O marketing é isso. Se você não colocar combustível, e aí você tocou um assunto extremamente importante. Tem muito empreendedor que acha que marketing, impulsionamento é custo. Exato.
Pelo amor de Deus, não tenha esse... Tira isso da cabeça, ó, agora. Porque marketing é investimento. Se você não investe em marketing, sua empresa está fadada a seguir o caminho da morte. Só tem 3 caminhos. Ou viver, ou vender a empresa, ou herdar, passar para alguém, ou ela vai morrer. Então, ainda o empreendedor tem isso. Mas eu vou investir tudo isso em tráfego? Ou separa. A gente sabe, tem uma conta, tem um percentual de faturamento que você vai lá e destina para isso. Óbvio, varia do negócio, do planejamento de cada empresa, mas é um percentual que você tem no faturamento. Você vai lá, porque muita gente fica em dúvida, né? Eu estou gastando mais ou menos? E aí é que tá o detalhe, né? Aí, se a gente seguir só nessa linha do percentual, o cara faz X de faturamento, aí ele investe X, mas ele vendeu Y. E ele não quer colocar mais tráfego, ele quer continuar do mês passado. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante para o empreendedor e empreendedora que está nos ouvindo, nos assistindo, que precisa investir em marketing, não só na linha do tráfego, mas em todo o conjunto, né? Da entrega do produto, do serviço para o seu consumidor final. Isso também é marketing, né? Então, a gente vê muito isso hoje e é um pecado. A gente vê não só negócios próprios, mas também até franqueadoras, até franqueados também, né? Não vê o valor, às vezes, de investir em tráfego. Então, isso nunca é jogado fora. Se você captou o lead ali, você pode retrabalhar ele. Ele já entrou no seu banco de dados, ele já teve um interesse. Pode ser que na hora, a gente já chegou a fechar franqueado, que depois de 6 meses que ele tinha entrado no nosso banco de dados, recentemente agora, depois de 6 meses que ele tinha feito um cadastro conosco, não era o momento dele. E aí, depois, posteriormente, ele fechou. Porque, às vezes, o franqueado ele não está pronto para fazer esse investimento, né? Ele primeiro começa a sondar, até para entender um pouquinho do negócio, do mercado, do segmento, né? Então, tem muito isso, né? Entender o dia a dia ali. Interessante o que você falou. E a questão do investimento em marketing, Hermes, eu falo isso muito para os nossos clientes lá na Invicta. Pegando um gancho, a CIMED, outro dia eu estava vendo um corte do presidente lá, o João, falando que a empresa da CIMED, eles investem 12% do faturamento em marketing, mensal. 12%. Fixaram lá um percentual e não importa quanto a empresa fatura, obviamente vai ser sempre esse percentual. E aí, esse médio hoje já está no tamanho que está, talvez nem precisaria, mas o cara mantém ali a linha dentro do DRE de 12% do que fatura. Gosto de dar o exemplo também do McDonald's, né? Pegando a sua área de alimentação aí, McDonald's não precisaria entrar em Big Brother, né? Porque já é conhecido, né? Mas quanto ele investe anualmente no Big Brother para poder colocar ali a marca na cabeça das pessoas, com as pessoas consumindo o produto ali, né, durante o horário nobre, de uma mídia que as pessoas falam que está morta, que é a televisão aberta, né, que eu tenho minhas dúvidas, acho que está se remodelando, mas é como é importante investir em marketing. Hoje você, indo para o campo da mentoria, né, você ainda mais intensifica esse trabalho em marketing. Eu vejo que você usa muito o Instagram. E quais outras plataformas que hoje você se conecta com o empreendedor? Além do Instagram, você usa o LinkedIn, o pessoal falando de TikTok. Queria que você falasse um pouquinho de como você enxerga esse comportamento do empreendedor que busca o teu serviço nas mídias sociais. Nós vemos, você fez um comparativo bem interessante, né, de mídia televisiva, hoje no digital, e aí pegar um gancho justamente em relação a essa questão. As pessoas hoje, o consumidor hoje, você falou de várias plataformas aí, Instagram, TikTok, tem várias, cada um está mais num perfil ali, né? Eu vi dado recentemente que a Louis Vuitton, a plataforma TikTok para ela é milionária. Sério? Você fala, poxa, TikTok vem na cabeça. Poxa, mais o jovem ali que não tem tanto poder de compra, né, para utilizar uma marca dessa, né? Mas são dados que mostram que o faturamento do Louis Vuitton ficou gigante na plataforma TikTok. E aí o que a gente observa e vê o comportamento do consumidor? Que, inclusive, a gente até faz muito esse trabalho, que é o trabalho de UGC, né? O que é o UGC? É você pegar o cliente que consome o seu produto, ele fazer um vídeo, ou que seja, uma postagem do seu produto, e falar que o seu produto, o seu serviço é bom. Então hoje as pessoas elas não querem mais ficar consumindo toda hora eu ficar vendendo para você, mas sim utilizar outras pessoas, clientes ou influenciadores. Então você pega a questão do TikTok. Por que o TikTok cresceu muito? Porque
pegando o exemplo da televisão, tinha tantos pontos de audiência. O que mudou o ponto de audiência agora é que isso está no TikTok e isso está no Instagram. Quanto mais audiência você tem, mais público você atinge em determinado nicho. Então, poxa, para eu ser assertivo no influenciador, eu vou pegar um influenciador de franquias para falar da minha franquia, aí não é a minha marca falando de vender a franquia. É o influenciador que está falando da minha franquia. Tá? É a mesma coisa com o consumidor. Muitos restaurantes hoje mudaram curva de crescimento. A gente pega aí até exemplo de restaurante que o cara estava para fechar e ele mesmo fez uma postagem: não tem ninguém aqui, né, no meu restaurante, estou para fechar. Aí algum influenciador fala: não, vou lá, vou fazer um vídeo pro cara e depois não tem lugar para sentar. Bombou. Então as pessoas estão consumindo hoje através de outras pessoas. Então a empresa tem que parar de ter o canal só de estar vendendo diretamente e pegar outras pessoas para falar do seu produto, do seu serviço. Então a gente tem uma estratégia lá que é o GC. Você pega micro, depois tem nano, micro e macro influenciadores, né, nessa classificação. Nano às vezes é aquele cara que é da região, né, um influenciador pequeno que é da região, e se ele é da região, poxa, muitas pessoas ali, se ele fizer um vídeo, muitas pessoas podem ouvir o meu negócio através dele. Por quê? Não é só as pessoas que seguem, são os amigos em comum. Falam: nossa, o Thiago estava lá, que legal, vou lá conhecer, vamos lá, eu vi que o Thiago postou que estava lá, vou lá. Então a gente está tendo um consumo, uma estratégia hoje diferente. Você pega o João Adib aí também, até pegando um exemplo, não só do que eu estou falando, de outras pessoas, influenciadores falando da sua marca, e não você diretamente, mas o CEO da marca colocando as caras e falando: olha, aqui é assim a nossa marca, a gente quer entregar o melhor para o consumidor e tudo, porque ao mesmo tempo, e um tempo atrás, não muito distante, você nem sabia que era o CEO da marca. Exato, era assim mesmo. Você nem sabia que era o CEO da marca. Você pega o João Adib hoje, o João Adib é uma marca tanto quanto a CIMED hoje. Exatamente. Tá? Você pega hoje Caíto Maia da Chili Beans, é uma marca, e Caíto Maia é uma marca e Chili Beans é uma marca. Exato. Então é uma união que impulsiona isso. E aí até mesmo o Caíto Maia deu como exemplo uma vez que, de fato, quando ele começou a aparecer no Shark Tank, aumentou o volume de vendas também na ponta da Chili Beans. Você vê como é essa questão de empresas e pessoas. As pessoas também não querem comprar mais só pela empresa. Quer saber quem está por trás da empresa. Propósito, Os valores. Então, as causas que acredita e defende, né? Isso também é muito importante. Então, às vezes, o empreendedor... Eu estou vendo agora uma polêmica que está surgindo, né? Que vai impactar o teu setor principalmente. O meu um pouco menos, porque a gente já trabalha numa escala diferenciada, que é a escala 6x1. Sim, né? Que está exato. tramitando aí a PEC. E aí tem a questão de, assim... quando você se posiciona, né, a favor ou contra uma medida como essa, por exemplo, que é bastante polêmica, né? Faz com que você tenha ou mais seguidores, ou diminua o número de seguidores, as pessoas comecem a rechaçar a sua marca, o consumo diminui na ponta. Então, o empreendedor hoje, como marca, como você falou, a figura do empreendedor, o Caíto Maia da vida, uma declaração que ele fizer errada, de repente, que não seja politicamente correta, pode complicar muito. Você percebe esse movimento, Hermes, com força, a ponto de o empreendedor hoje precisa estar preparado para esse momento dele, não só como gestor do negócio, mas também como uma figura pública, na hora de se relacionar, na hora de pensar o que vai falar, de como vai conduzir as redes sociais? Acho que foi bem inteligente essa pergunta, porque a gente fala de se expor. Quando a gente se expõe muito, a gente tem que filtrar bem o que a gente vai expor, porque, vou dar um exemplo do que você está falando, poxa, está tramitando aí justamente essa questão aí para mudar algumas coisas de carga horária. O que o empreendedor não pode se posicionar, na minha opinião, que eu acho que é um grande erro, é justamente em relação até mesmo questão política. Porque você vai ter consumidor de todos os lados, né? Dependendo se você vende um produto ou se você vende um serviço. E aí, o que é isso, essa posição? Se é lado direito ou se é lado esquerda, respeita a opinião, porque a empresa ela não fala por ela. Exato. Ela não tem lado direito ou lado esquerdo, mas o CEO muitas vezes tem. Né? Então, eu acho que se posicionar também nessa linha, na parte política, o CEO, eu acho que muitas vezes pode ser prejudicial para a empresa em si, porque lá no consumidor, lá na ponta, vai ter os dois lados. E aí, o que cabe à empresa? Respeitar.
A gente não seleciona consumidor do lado direito ou do lado esquerdo. Ó, o que você vai comprar? O que você é? Não, você não pode comprar com a gente. Isso não existe, entendeu? Não dá. Então, o que você está falando de posicionamento é muito importante para o CEO. E quando a gente fala de posicionamento, poxa, a gente pega o Bill Gates. O Bill Gates é um cara que está se posicionando nas redes sociais hoje. E quando a gente fala, pessoal, de gerar conteúdo, cara, gerar conteúdo para você impactar positivamente a vida de outras pessoas. Eu acho que é dessa forma que o CEO tem que se posicionar. Gerar conteúdo para o nicho dele, para os consumidores dele. Eu acho que não é posições de gênero ou de política. Cada um faz o que quer, escolhe o que quer, né? E eu acho que tem que deixar isso muito claro. Agora, quando você tem, eu sou muito para esse lado ou muito para o outro de posicionamento, não. Faz o seguinte, se posiciona de levar conteúdo para os seus consumidores, para as pessoas que gostam da sua empresa. É isso. Gerar, reverberar para a vida de outras pessoas. E aí, o que você falou de posicionamento é muito importante. Se deslizar em alguma coisa nessa linha, tá? É um problema. E aí é o que você falou, rejeição. A gente já teve casos aí de até, vamos falar de influenciador, né? Tem que escolher bem também, né? Então, poxa, a gente já adotou a estratégia. Essa pessoa vai falar da nossa marca? Pô, a marca é o quê? Poxa, a gente preza por quais são os valores da marca. Família, a gente fez no ano passado com o Rodrigo Faro. Família, um cara totalmente do bem, nunca ficou manchado em nenhuma notícia polêmica do mal. Então, quem vai representar a sua marca? Agora, grandes marcas, por grandes audiências, contrataram influenciadores errados e foram rejeitadas. E na ponta era um influenciador que tinha o lado político, explícito, e aí associou a marca, o que aconteceu? Deu ruim. Né? Deu ruim. É o caso, se eu não me engano, não lembro se foi a Bis, né? Eu não lembro se foi a Bis. Do João Neto, se não me engano. Foi, a Bis e o Lucas Neto. Lucas Neto, desculpa. Como eu não acompanho muito, então é do Lucas Neto. Então, você vê que teve essa rejeição, aí começa a misturar lado político. É uma estratégia de marketing antes polêmica? Na minha opinião, quem dá show nessa linha de marketing de qualquer empresa é o Burger King. Porque eles conseguem trazer a polêmica, deixa as pessoas discutirem. Exato, ele não se coloca, né? Estão em evidência e você discute. Se você acha. Deixa o pessoal, no bom sentido, ficar brigando entre eles, mas eu continuo com a marca em evidência, entendeu? Então, o Burger King é muito estratégico o marketing dos caras, até mesmo em polêmica. Então, um exemplo disso que você está falando, né? Eu acho o Burger King com uma estratégia de marketing assim imbatível. Eles conseguem colocar a polêmica, mas é uma polêmica estratégica. Foi de caso pensado. Inclusive, depois eles lançam a fase 2. Né? Eu acho que teve o episódio do Reclame Aqui. Isso. Né? Que eles pegaram um episódio ruim e... Obrigado, Reclame Aqui. Assim a gente... Você vê que é intencional. Tem que ser intencional. Acho que tem que ter planejamento e tem que ser intencional a posição da empresa e até mesmo do CEO. Tem que ser muito claro isso. E é legal você estar falando sobre isso, porque assim, olha que interessante. O CEO, ele é o comandante, né? Eu gosto muito de acompanhar o Empresa Autogerenciável, o Marcelo Germano. Demais. Adoro. É um baita guru para mim. Ele fala muito sobre isso, né? Que o CEO é o comandante, né? Que você precisa ter aí dentro, como comandante, bons marinheiros para o navio conseguir avançar, né? E está na mão do CEO essas decisões estratégicas de que lado o marketing vai se posicionar. E você falou um ponto muito importante de influenciador. Eu lembrei de um case de alimentação com um influenciador usando marketing digital, que foi as hamburguerias do Carlinhos Maia, né? Que teve aí um boom de crescimento com a figura, com a imagem, e depois teve problemas graves aí com franqueada, a rede praticamente indo à míngua. A Fichips e o Hermes como CEO da Fichips, quais são os planejamentos de marketing que o Hermes entende que faz sentido para a Fichips nesse momento onde o digital é tão forte, e o que o Hermes tem desenhado também para o offline, já tem lojas em ponto físico, inclusive o Sérgio aqui, que é o nosso videomaker aqui, eu mostrei as lojas, pubs, um negócio incrível, né? Gente, super recomendo Fichips, a loja é incrível, a culinária, London Burger, sou fã, vale muito a pena, viu? Fichips, vale muito a pena. Como é que é a estratégia de posicionamento referente ao digital e ao offline, na hora como CEO de comandar isso
usando influenciadores, nano, micro, tudo mais, redes sociais. Como é que você tem conduzido isso, até pegando o gancho também do Burger King e do Carlinhos Maia? Como é que você tem desenhado isso no teu planejamento? Legal. Vou falar da operação física e vou falar nessa linha que você deu como exemplo aí de impacto no franchise, né? Na unidade física, a gente tem trabalhado muito online com influenciadores regionais, locais, tá? E principalmente na Aquele linha... cara da região mesmo. É, aquele cara da região. Seguir também com o tráfego pago, porque aí você coloca um carro bacana, só que se você não continuar colocando combustível, o carro vem, ele tinha um reserva, ele vai andando, ele vai andando, ele vai andando. O orgânico é isso, ele vai andando, ele vai andando. Vai chegar uma hora que ele vai parar e não vai entregar. Exato. Né? A própria meta funciona dessa forma em qualquer outras plataformas, né? Vai parar. Parou! É como se o carro realmente acabou a gasolina. Vai lá e coloca mais combustível e vai impulsionar para as pessoas ali ao redor. E aí o que a gente faz também numa linha offline, né? É uma linha da experiência ali, uma linha de trazer a comunicação ali, seja um franqueado, uma linha de comunicação de seja um cliente de fidelidade, né? Então, principalmente fidelidade está onde? Está na hora que o cara está ali na unidade. Então, a fidelização do cliente está quando ele tem a experiência. Que aí sim você vai conseguir fidelizar, né? Principalmente unidade física ou digital, poxa, você vai conseguir fidelizar depois que esse cliente entrou. Né? Então a gente faz esse trabalho justamente para ter um LTV aí, né? O cliente manter na operação, se manter na operação. Então a gente vai muito nessa linha do fidelidade para ter a recorrência, esse cliente voltar, porque você sabe muito bem disso, é expert no assunto. Às vezes o empreendedor na ponta ele quer ficar batendo só em novos clientes, só em novos clientes, só em novos clientes. E ele não quer reter os que já tem. Poxa, é muito mais caro, é comprovado isso, que é mais caro você ter novos clientes do que você reter o que você já tem. Né? Então, essa estratégia eu acho que é muito importante, você estar buscando novos, mas reter os que você já tem. Retém o que você já tem e busca novos. Então, acho que essa estratégia da experiência de você reter, que era uma linha que a gente está falando offline, ou até mesmo fidelidade online ou offline, mas buscar novos clientes. Então, acho que isso é importante para qualquer negócio, para qualquer nicho, para qualquer segmento. Né? E a outra ponta, passando para a fase 2 de franquias, o episódio do Carlinhos Maia, tem que ser muito bem mensurado a questão da franqueadora. Não adianta você soltar a bomba para vender um monte de franquia e depois como é que funciona a implantação. Tem que ter um desenho. Para cada X franquias eu preciso de tantos consultores. Tá? Eu preciso de implantação. Se você vender muitas unidades, como é que você vai implantar depois? Tá? Eu sou a favor de progresso e ordem. Nossa bandeira tá ordem e progresso. Vai lá, progresso e arruma. Progresso e arruma. Mas você tem que estar muito bem desenhado esse progresso, para você colocar em ordem, porque senão você vai ficar só progresso, sem ordem, aí é castelo de areia. Então foi isso que aconteceu, né? Pegou uma imagem forte, né, de um cara que tinha muita audiência, que as pessoas compraram mais por ele do que pelo negócio, do que pelo negócio em si, e depois na ponta sujou os dois lados, né? Ficou ruim para os dois lados. Então eu acho que esse é um tema bem importante, tanto para decidir quem você vai colocar como influenciador do seu negócio, tá? E estratégia também de crescimento, né? Eu vou vender tantas franquias, eu vou precisar de tantas pessoas, entrou as primeiras franquias, já vai ajustando. Trocar pneu com o carro andando, que a gente fala, né? Mais o que? Trocar o pneu com o carro andando, mas eu já saio com o mapa onde eu quero chegar e o caminho que eu quero seguir, né? Agora, trocar o pneu com o carro andando, sem você ter o mapa onde você quer chegar como comandante, como empresa, aí você tá fadado ao castelo de areia. Não tem jeito, né? Você agora com o escalar com franquias, usa muito digital, a gente já falou disso, mas me fala um pouquinho. Chega o empreendedor para você e imagino que ele não tá com a cabeça tão preparada como você estava quando começou, né? Com esse desenho tão claro. Ainda tá aquele sonho, com aquela coisa na cabeça, minha marca é incrível e tudo mais, e você é o cara que vai ter que apontar ali, inclusive, problemas que ele precisa resolver e tudo mais. Qual que é o principal desafio que você tem encontrado nessa conversa, nas mentorias com os seus empreendedores ali que chegam para você? É o cara quebrar as crenças, é o cara acreditar, é o cara parar de culpar o governo, o cenário econômico, uma coisa ou outra? O que você tem enfrentado de desafio na hora de falar pro cara, eu consegui fazer, eu fiz assim, eu fiz assado, e você tem que fazer igual. Se você não fizer, dificilmente você vai conseguir. Qual é o desafio? O desafio, como sempre, raiz do ser humano, desde a nossa existência, é medo. Ele tem medo do desconhecido. Medo trava, né? Ele já tá ali com o negócio dele, tá faturando. Mas é um erro você tá ali com o seu negócio faturando, está indo bem, e você deixar de proporcionar para outras pessoas expandirem com você. Porque às vezes tem uma pessoa que
gosta daquele nicho, você já percorreu ele, você pode ajudar. Então, o maior objeção, vamos colocar assim, que a gente encontra é justamente empreendedores que têm medo de expandir ou têm medo de franquias, né? E aí eu pego um gancho, porque como nasceu o Escalar com Franquias de uma dor que eu tive lá atrás, que existe até hoje. 2018 eu fui formatar meu negócio como franquia, a empresa só formatou, mas e aí, como é que eu vendo as primeiras franquias? Como é que eu tenho uma boa gestão da rede? Como é que eu faço tudo isso? A empresa não te ensinou. Não. Te entregou um monte de manual e falou, ó, tá formatado. Tá pronto, agora é formatado. você. Ué, se não tem uma franquia, não é uma rede de franquia. Né? Então eu peguei essa dor do mercado, e aí eu trouxe nesse formato para dar o caminho para essa pessoa que quer transformar o negócio numa rede de franquias. Então peguei a dor 2018, que eu formatei o meu negócio, e aí, como é que eu vendo as primeiras franquias? E aí, estágio 1, vendi estágio 2. 1, transformei meu negócio em franquia. 2, preciso vender a franquia. 3, uma boa gestão da rede. E aí, como resultado disso, troféu de excelência em franquias, selo de marca internacional, experiência, para pegar esse empreendedor que entra para o Escalar com franquias ou rede própria, para dar o caminho para ele. Olha, faça isso, siga esse caminho, tô junto com você, porque é melhor você seguir um caminho junto de quem já andou aquela estrada do que você querer seguir sozinho. Sozinho você vai estar no escuro, tá? Se você seguir com alguém que já percorreu, se eu tivesse, por que nasceu o Escalar com Franquias? Porque tudo que eu fiz, errei, acertei, tudo nesse caminho que eu fiz sozinho, eu gostaria muito que tivesse alguém que tivesse me direcionado. Talvez eu não teria o desgaste financeiro e nem o mental que eu tive para falar, olha, siga esse caminho. E eu sou muito a favor da questão de você buscar empreendedores do seu segmento para você se aconselhar, né? Às vezes a gente se aconselha com pessoas erradas e às vezes o negócio deixa de avançar, deixa de crescer. Então se aconselhar com pessoas que já percorreram um caminho, que já são do nicho, extremamente importante. Eu fiz mentoria nesse exemplo com o Carlos Wizard. Então, poxa, eu sou franqueador. Eu vou buscar quem realmente teve um resultado extraordinário como franqueador, né? Então fiz uma mentoria com ele. Esse teve, hein? Esse é um cara que eu tenho uma admiração enorme. Eu acho ele um cara incrível, né? Considerado o mago do franchise, né? É um cara que é um nível assim enorme de conhecimento de franchise, de empreendedorismo, de tudo. E o que eu fiz? Fui buscar um mentor. Qual que é, na minha opinião, era o maior mentor e o maior case de resultado de franquias? Carlos Wizard. Fiz uma mentoria com ele e, inclusive, fiquei lisonjeado dele me convidar para dar uma mentoria para os mentorados dele, para falar de gestão emocional nos negócios, de expansão de marca em franquia. Então eu acho que isso é a troca. Você pega quem já percorreu e você ajuda quem está começando a percorrer esse caminho, né? Então peguei um cara top do mercado, na fase que eu estava, e agora a gente pega empreendedores que estão nessa fase, que desejam transformar o negócio em franquia, e a gente vai pegar na mão, ajudar a fazer esse negócio acontecer e escalar de fato. Legal. Hermes, estamos encaminhando para o final, o papo está super bacana, mas já estamos chegando aí no finalzinho do nosso episódio. E eu queria que você aqui, num bate-bola rápido, me falasse o seguinte. Você falou de mentores, né? Quais são hoje os 3 gurus, ou as 3 inspirações que o Hermes acompanha aí do digital, que são influência para você no seu caminhar como empreendedor? Eu vou dar alguns exemplos do franchise. Tá, vou dar uns exemplos do franchise. Carlos Wizard, eu achei ele um cara incrível. Fiz uma mentoria com ele, já fui convidado por ele para dar uma mentoria. José Carlos Semenzato, também eu acho ele um cara incrível também, do franchise. E aí a gente está falando de 2 caras muito experientes de idade, de negócios, de franchise, né? Sim. Mas existe o franchise novo. Sim, né? sim, é verdade. Existe o franchise novo. Gosto muito do Rafael Matos, né, que é um dos maiores influenciadores de franquia hoje. Já fui no podcast dele, que é o FranquiaCast também. Então, gosto muito dele. Acho ele um cara incrível. Acho que ele é um novo franchise, tá? Então, são 3 caras experientes e um cara que, poxa, sempre vai tá buscando informação, tá muito atento ao mercado, e um cara do novo franchise, né, que é o Rafa Matos. Então, são três caras assim que eu acho incríveis. Lógico, cada um com o seu nicho ali, sua qualidade, mas eu acho que são 3 caras que eu admiro muito. E quais são, na sua opinião, 3 desafios que você, se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, você passaria mais tranquilo, que você recomenda para quem está começando não fazer?
não faça isso porque isso é um desafio, não faça aquilo porque eu passei. Quais são os desafios que você lá atrás enxergou, que hoje está mais preparado para poder recomendar? Eu acho que o papel que você comentou, né, do comandante, que é o CEO do negócio, às vezes ele fica numa linha de ficar só apagando incêndio ali, apaga aqui, apaga ali, e fica no operacional. Três exemplos eu vou dar de qualquer negócio, qualquer empresa: estratégico, tático, operacional. Se você, como empreendedor ou empreendedora, sente que você está muito no operacional, não tem ninguém no tático. Se você está no tático e no operacional, não tem ninguém no estratégico, sua empresa não vai crescer. Eu acho que o desafio que o empreendedor, o CEO, tem que ter, e ele tem que focar, é justamente em 3 pilares fundamentais para qualquer negócio que vai fazer ele crescer. Que é justamente o quê? É o comercial, que é a venda, é o sangue do negócio. O marketing, que ajuda a vender o comercial e ajuda a dar uma boa entrega do produto ou do serviço da sua empresa, e justamente a operação do negócio. Se você focar, você, CEO, focar nesses 3 pilares como empreendedor, e se você quer transformar o seu negócio em franquia de uma forma simples e objetiva, você tem que focar nesses 3 pilares. Primeiro, justamente, em relação a vendas, aí o marketing está no meio do caminho entre vendas e entregar o produto. Então, se você precisa do marketing para vender, e você vai precisar do marketing também para entregar um bom produto, um bom serviço da sua marca. Então, eu acho que são os 3 pilares que é o maior desafio para os empreendedores, porque muitos empreendedores, e aí vai muito de perfil, tem empreendedor que ele é mais raiz vendedor e tem empreendedor que é um cara mais financeiro. Se ele é bom no financeiro, ótimo, arruma um bom vendedor. Se ele é um bom vendedor e não no financeiro, arruma alguém para o financeiro. Então, muitas vezes o empreendedor, ele quer ser bom em tudo e não sai nada bom. Ele quer equilibrar os pratos, né? Ele quer ficar equilibrando os pratos. Então, cara, contrata. Qual parte que você se sente melhor? É vender e não financeiro? Coloca alguém no financeiro. Então, e muitas vezes, e a gente falou de marketing aqui, né? Aí, de novo, o empreendedor acha que investir em marketing é custo. Ele acha que investir em pessoas é custo. Eu comecei falando em investir porque é um investimento marketing, é um investimento em pessoas. Mas muitos empreendedores trocam o início do investimento, custo em marketing e custo em pessoas. Não existe custo em marketing, não existe custo em pessoas. Existe investimento em marketing e investimento em pessoas. Se você quer fazer o seu negócio, a empresa crescer, você tem que investir em marketing e você tem que investir em pessoas. Foca nisso, na experiência do cliente, e muda a curva do negócio. Show de bola. E para o seu mercado, por que investir em franquia? Investir em franquia, eu acho que é uma estrada mais pavimentada. Você vai pegar um empreendedor, uma empreendedora que já percorreu o caminho, né? Você vai pegar uma estrada mais pavimentada para te direcionar, olha, faça isso, não faça isso, tá? Porque se você investir no negócio próprio, você vai precisar energia, tempo, pessoas, você vai caminhar numa estrada cheia de buraco, que também depois você pode seguir essa linha e depois você pode se tornar um franqueador na frente. Né? Mas se você já está percorrendo o caminho, se você já tem um negócio, se já tem uma empresa, é a grande oportunidade de você transformar o seu negócio em franquia, rede própria ou licença de marca. Parada, sua empresa não pode ficar. E aí eu acho que é uma grande oportunidade você proporcionar para outras pessoas investirem no seu negócio e você escalar em conjunto. Legal. Para finalizar, Hermes, convido o pessoal que está empreendendo e quer crescer a acompanhar lá o Escalar com Franquias, chama os empreendedores para que possam conhecer. Fala um pouquinho do negócio, como negócio, dá o seu pitch de vendas aí, como você fez no Shark Tank, sobre o Escalar com Franquias. Legal. Você que tem um negócio, que quer expandir o seu negócio, tem alguns caminhos com franquias, rede própria, licença de marca, e é uma grande oportunidade você entrar para a nossa mentoria Escalar com Franquias ou rede própria. A gente vai te ajudar o caminho a transformar, a padronizar os processos do seu negócio para expandir como franquia, rede própria ou licença de marca. É algo que não existe no mercado. O que eu não tive lá atrás, eu estou proporcionando para você, empreendedor e empreendedora, para a gente pegar na mão, te ajudar e fazer o seu negócio escalar. Olha aí. Surgiu uma última pergunta aqui, que é: por que você, Hermes, escolheu culinária britânica? Eu sei da história, mas a audiência quer saber por que a Fiship surgiu no sentido de culinária britânica. A gente acabou não falando especificamente desse ponto aí. Conta pra gente. Culinária inglesa porque é o seguinte: a Fiships nasceu de uma raiz de comida de rua, em food truck. E quando a gente fala de comida de rua, a gente fala de hot dog. Hot dog é comida de rua americana. Tá? A gente fala de outros tipos de alimento que são considerados comida de rua em diversos países enraizados. Então, hot dog é considerado americano. Né? Então, a gente pega a pizza italiana.
Né? E aí a gente pega, poxa, uma das comidas de rua mais antiga do planeta é o peixe com a batata. Porque a origem dele era que justamente os pescadores iam para pesca, pegavam os peixes melhores, entregavam para a realeza, e os menores eles vendiam na rua. Eles fritavam e vendiam na rua. Então, o fish and chips é a comida de rua mais antiga do planeta. E aí, como eu fui o precursor do food truck aqui no Brasil, eu falei, poxa, nada mais justo de eu pegar a comida de rua mais antiga do planeta e vamos focar para nós, batata. Eu não conheço ninguém que não conheça batata nesse planeta, nunca E que não conheci goste, quem não né? goste de batata. Então, é um alimento democrático. Tem gente que não gosta de peixe, mas dificilmente você vai encontrar alguém que não gosta de batata. Então foi por isso que deu a origem de trazer a comida de rua e trazer na culinária inglesa, que é uma das comidas de rua mais antigas do planeta. Legal. E para quem não sabe da história da Fish Chips, o Hermes, pega lá no Instagram dele lá, o Hermes começou realmente com um food truck, com uma Townerzinha pequena, né, lá na Berrine, né, e com um boneco, que é o Aquiles, que é uma figura icônica, que quando você inaugura as lojas tem. Eu já participei desses momentos, realmente é fantástico, as crianças ficam empolvorosas, realmente é maravilhoso o momento. Então, acompanha o Instagram do Hermes, vocês vão ver aí um pouquinho da história da Fish Chips aí, é bem bacana de ver, esse cara é um empreendedor realmente fantástico. Hermes, quero agradecer a participação, foi muito bacana te receber, ouvir um pouquinho da tua história que eu já conhecia, mas de forma um pouco mais organizada, no sentido de todo mundo entender a sua história, falar um pouquinho dos seus novos projetos, né, do Escalar com Franquia, que é uma mentoria que vem ajudando empreendedores aí, eu quero agradecer. Mensagem final, se despeça da nossa audiência, dê o seu Instagram, o Instagram da Escalar com Franquias, para que a gente possa aí, com certeza, por ano que vem, marcar um segundo bate-papo. Bom, primeiramente quero te agradecer mais uma vez o convite, foi incrível estar aqui, energia sempre boa, você é um cara incrível, que eu tenho uma grande admiração, você sabe muito bem disso. E dar um recado aqui pro pessoal, meu Instagram é Hermes Bernardo Oficial, Hermes com H, tá? E aí vai ter o link lá na bio do Escalar com Franquias, você clica lá no link do Escalar com Franquias, vai ter todas as informações lá. A gente vai entregar para você um estudo de franqueabilidade gratuito para o seu negócio. Eu não quero avançar com o meu negócio como franquia agora, eu nem sei se o meu negócio pode se tornar uma rede de franquias. A gente vai entregar gratuitamente para você um estudo de franqueabilidade, para você preencher com as informações do seu negócio e justamente depois a gente marca uma reunião para falar do seu negócio, dar um diagnóstico e dar um direcionamento para aí sim, na sequência, se a gente fizer sentido, se a gente conseguir mesmo de fato ajudar a sua empresa com essa reunião que a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, a gente avança com a sua empresa, com o seu negócio para escalar. Então não perca essa oportunidade. Então me segue lá, Hermes Bernardo Oficial no Instagram, e também no LinkedIn, Hermes Bernardo, e diversos outros canais também, como Hermes Bernardo. É que é um nome incomum, né? Então acho que fica um pouco mais fácil. Bem mais fácil. Fica um pouco mais fácil. Então colocou Hermes lá, vai achar, se colocar no Google, no YouTube também, vai encontrar. Tô aí para ajudar. Eu tenho uma dificuldade. Quando eu falo Thiago Rufino, todo mundo fala. Geraldo Rufino. Filho. O que por um lado é bom, porque abre portas, mas por um outro lado é ruim, porque sempre me associo e infelizmente eu não tenho nenhuma ligação de parentesco. Gostaria, que eu acho ele um empreendedor fantástico, incrível. Um ser humano incrível, tá? Hermes, obrigado. Gente, então segue lá o Instagram do Hermes aí, do Escalar com Franquias, da Fish Chips. Não deixa de prestigiar as lojas aí, onde tiver nos pontos físicos aí. Vale muito a pena. A gente encerra por aqui mais um episódio do Invicta Cash, o podcast de marketing digital para negócios. Hoje recebemos aqui o Hermes Bernardo, CEO e fundador da Fish Chips, participante do Shark Tank Brasil e mentor do Escalar com Franquias. Então fica ligadinho no próximo episódio aí, o próximo convidado. Ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal, compartilha, comenta, envia para o amigo. Sempre tem conteúdo que é de muita relevância, beleza? Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu!